Vejo que amigos tão queridos que há um longo tempo nós não víamos. E a gente que agradece o convite que nos foi feito. É muito bom. Faz tempo que eu quero vir aqui, rever os amigos, mas os trabalhos do Allan Kardec não vinham me permitindo. Hoje eu forcei um pouco a barra lá, deixei a bomba na mão do pessoal e vim embora para cá. Mas a nossa caminhada evolutiva pela Terra, nós vamos aprendendo através de lições, de histórias, de vivências, algumas coisas muito interessantes, coisas muito simples. Sobre a lei de ação e reação, por exemplo, são tantas as facetas, são tantas coisas nesse meio da lei de ação e reação, são vários fatores, várias situações, e talvez se nós fôssemos assim estudar esse assunto com mais carinho, teríamos muito tempo de estudo em cima disso. Mas vamos trabalhar, por exemplo, uma história vivenciada por nós dentro do Centro Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, quando participávamos de uma reunião com o Honório de Abreu, e ele chamou seu irmão, Lúcio de Abreu, o Honório na época presidente da União Espírita Mineira, para que contasse a história da Tiana, que se encaixa bem dentro desta questão da lei de ação e reação que nós também estamos vivenciando na Terra, cada um de nós com as nossas problemáticas, com as situações que temos que encarar no dia a dia. E a Tiana, o caso da Tiana, segundo o Oswaldo começou a comentar, era um caso assim bastante interessante. Segundo ele, a Tiana sempre foi uma pessoa extraordinária. Era médium vidente, clarividente, clareaudiente, uma trabalhadora espetacular do movimento espírita, junto com o marido, seu Leão. E o seu Leão era um médium magnetizador dos melhores que já existiu em Belo Horizonte. E a Tiana tinha uma determinada enfermidade muito interessante. Ela se manifestava da seguinte maneira: ela amanhecia bem todos os dias. Durante o dia surgindo uma coceira no corpo, uma coceira alérgica, daquelas que judia mesmo, todo mundo aqui acho que conhece um pouquinho disso, né? Determinados medicamentos, às vezes, que a gente toma que não nos faz bem, a gente passa a sentir umas coceiras que é insuportável. E ela tinha isso todos os dias. O marido, como eu disse, o seu Leão, grande espírita de Belo Horizonte. Quando chegava a noite, ela estava com o corpo todo empolado, todo enferidado, todo avermelhado, que aquilo era uma situação insuportável, né? Isso foram longuíssimos anos. Então diz o Lúcio de Abreu que à noite, né, cada bolha daquela arrebentava e virava uma ferida. Uma coisa assim bastante séria, essa doença da Tiana. Não tinha diagnóstico médico, era mesmo do espírito. Então a situação foi transcorrendo e ela quase desencarnava, segundo o Lúcio de Abreu. Ela não podia cobrir-se nem com um lençol, tal a situação. Então ela às vezes ficava em situação de quase não suportar, né? Numa determinada ocasião ela tinha uma vidência muito boa e ela estava muito doente, muito ruim. O seu companheiro, que era o Leão, era dos magnetizadores, dos mais conhecidos a Belo Horizonte, como eu disse. Então, os passes que o Leão aplicava eram assim extraordinários. E ela, então, a Tiana, descreveu para o Leão o seguinte fato. Ela disse assim: Leão, o marido já tinha chegado em casa do trabalho, estão chegando aqui duas entidades, dois espíritos, e disseram que vão me ajudar, que vão me dar um passe. E o Leão então perguntou assim, muito carinhosamente, né?
magnetizador, curava muita gente. Veja se posso ajudar. Aí ela disse assim, eles falaram, os dois espíritos, que pode, mas fazendo uma prece, ficando quietinho no seu canto. Não me incomoda, não. Daí a minutos, ela que estava numa crise, no auge de uma crise grave, as feridas fecharam assim como que por milagre, graças ao tratamento dos espíritos. Acabado aquilo, depois de uns 40 minutos, uma hora, já estava assim, horas altas da noite, e o leão perguntou, está se sentindo bem? Estou. O que você quer? Ela disse, eu estou com fome, queria comer. Então saíram para um restaurante lá em Belo Horizonte, né, para comer alguma coisa. Era bem tarde já, e ela nunca mais voltou a ter crises. E o Espírito então contou para ela, a Tiana, um dos Espíritos, dos dois que vieram, que numa fazenda há mais de um século atrás, ela, a Tiana de hoje, era lá há mais de 100 anos atrás, numa outra encarnação, a sinhazinha da fazenda, a filha dos donos da fazenda, uma mocinha bonitinha e tal, né? E como filha dos donos da fazenda, achava que tudo podia, que era capaz de tudo, né? Então tinha lá um rapaz, um roceirinho, né? Usava chapéu de palha na cabeça, empregado do pai. Cigarrinho atrás da orelha, daqueles bem antigos mesmo, né? Daqueles bem da roça de antigamente, né? E ela olhava assim, de uma maneira assim, ele aliás olhava de uma maneira muito sentida para ela. E ela achou que o rapaz gostava dela. E começou a promover situações para envolver o rapaz. Voltando a dizer, numa outra encarnação há mais de 100 anos atrás, quando ela era uma sinhazinha numa fazenda. Mas a realidade parece que o rapaz tinha medo dela. E ela foi tentando. Quando não conseguiu mesmo conquistar o rapazinho, ela disse assim, olha, se você não me aceitar, vai ter resposta. Quer dizer, eu quero na barra, já que você não quer por bem, você vem, porque senão vai ter resposta. Né? E aí, ele falou assim para ela, não tenho medo da resposta que de você vier. Tinha personalidade, rapaz. E lá na fazenda tinha um grande campo, que era um pântano, todo infecto, todo envenenado. E ela então falou com o pai dela, o seguinte, pai, olha, pai, este negócio, este pântano pode trazer problemas. Eu gostaria que isso fosse drenado. Já está planejado na cabeça dela o que fazer com o rapazinho. O pai dela concordou, disse assim, então você pode providenciar a drenagem desse pântano. O primeiro que ela escolheu para trabalhar no pântano foi o rapazinho, do cigarrinho atrás da orelha, do chapéu de palha, e ele, muito obediente, foi lá trabalhar no pântano. E o rapaz foi lá e morreu, desencarnou, devido a uma alergia absolutamente muito violenta no corpo todo. E ela trouxe esse problema no espírito agora, nesta última encarnação, aqui na Terra. O espírito foi narrando para ela, que estava junto com o outro, que a curou naquele momento. Desencarnou o rapazinho sofrendo muito. Quando reencarnou, este problema foi tão sério que ela desencarnou mocinha nova. Então ela reencarnou lá depois
da Cigazinha, ela teve uma outra encarnação. E desencarnou muito mocinha, com um problema seríssimo de alergia que ela não suportou. E desencarnou muito nova. Mocinha ainda. Vamos vendo aí a lei de ação e reação agindo. Aí nós vamos entendendo as nossas problemáticas de hoje, sejam elas quais forem. Embora hoje nós temos uma medicina muito adiantada, que ajuda muito, com muitos recursos a cada um de nós, mas se fosse naquela época, eu acho que pouquíssimos de nós estaríamos encarnados aqui, porque o negócio não era brincadeira não. Cada resgate que a gente passou em Padrás, naquela época, foi terrível, foi complicado. Nós trazemos muitos problemas no nosso campo psíquico, lembrando esse passado aí ainda, que não foi bom. Então, o rapaz desencarnou sofrendo muito, como eu disse, e ela também numa próxima encarnação, e voltou agora. Diz assim. Então, quando reencarnou, esse problema foi tão sério que ela desencarnou mocinha nova, como eu disse, na mesma idade que o rapazinho tinha. Voltou para o plano espiritual, continuou sofrendo lá. E veio desta encarnação para acabar de fechar a conta. No entanto, dessa vez, mudou o aspecto. Então, olha bem, isso é interessante. Muitas vezes nós não damos conta de pagarmos as nossas dívidas referente à lei de ação e reação na encarnação só. Ela desencarnou mocinha, não deu conta naquela encarnação e voltou agora com um problema de novo, grave, complicado, pelo desajuste psíquico dela, naquela época, lá atrás. E nós temos lido nas obras do André Luiz muitos casos semelhantes. A criatura desencarna, cometeu um monte de bobagens, lá no plano espiritual não consegue dar conta de se sentir bem, não consegue se ajustar. Tem que voltar ao corpo de carne novamente para ir resgatando. Às vezes, dependendo dos casos, vão muitas encarnações. O sofrimento é muito grande. Uma encarnação, às vezes 2 ou 3, não basta para que a gente resgate todo aquele passado delitoso que nós praticamos por aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações no dia de hoje. Por isso que o Cristo recomendou o estudo e a prática do Evangelho em nossas ações. Eu sempre, a última vez que eu estive lá na outra casa com vocês, eu comentei com alguns que estavam lá, vocês vão se lembrar. Eu nunca me esqueço dessa colocação do Honório de Abreu. E é importante a gente relembrar isso. Certa feita, o Honório de Abreu, como eu disse, presidente da União Espírita Mineira, me disse o seguinte, que ele era um médium, vidente, clareaudiente, extraordinário também. Só que não contava para ninguém. Nem o pessoal da União sabia que ele tinha essa mediunidade. Mas comigo ele abriu o coração, porque ele falava para mim que nós temos uma relação de passado muito longínquo e que não fomos coisas boas lá para trás, não. E aí, ele falou assim para mim, Valdir, eu tenho visto muitos companheiros de movimento espírita que eu conheci, que foram médiuns, que foram dirigentes de instituições espíritas, que foram doutrinadores. Aliás, o Arnaldo Rocha disse que o Emmanuel não gostava que utilizava a palavra doutrinador. O Emmanuel que ele dissesse dialogador com os espíritos, nas sessões mediúnicas. Porque o Emmanuel comentava com o Chico que nós não doutrinamos ninguém. Mas nós temos que dialogar com os espíritos, tentando ajudá-los a se melhorar. Então, o Honório disse que via muitos espíritas desencarnados, decepcionados
com a situação deles no plano espiritual. E eu perguntei, por que, Omar? Ele disse assim, porque foram tudo isso que eu te falei. Médiuns, dirigentes, expositores espíritas, mas, olha o detalhe, mas não se evangelizaram. Foram tudo isso dentro do movimento espírita, retornaram à pátria espiritual sem terem se evangelizado. Eu acho que eu fiz essa palestra lá na outra casa, também no outro prédio, lembrando a vocês uma mensagem do Dr. Bezerra Menezes, em que ele comenta a reencarnação de muitos companheiros que foram acompanharam Jesus e foram martirizados nos circos porque acompanhavam o Cristo, mas não haviam se evangelizado, embora tivessem acompanhado o Cristo. E o Honório de Abreu explicou essa questão para mim, dizer assim: eles acompanhavam o Cristo porque eles diziam assim, acompanhando o Cristo nós estamos salvos. E não é assim. Nós temos que nos evangelizarmos. Então eles estão voltando até os nossos dias. E o Honório me diz assim, tenho visto muitos deles reencarnados dentro do movimento espírita de hoje, nas lideranças do movimento espírita. E ainda vejo muitos deles fazendo bobagem nas direções do movimento espírita. Nós conversávamos isso aqui agora há pouco. Olhem o cuidado que nós precisamos tomar na nossa caminhada evolutiva, na oportunidade que nós estamos tendo agora, numa nova reencarnação que o Cristo nos oferece. Como não é fácil, então nós não vamos chegar a lugares muito bons se a gente não se evangelizar. O Cristo trabalhou, deixou o seu Evangelho, a Boa Nova, né? Por quê e para quê? Porque é disso que nós precisávamos e precisamos. Aí é de nós. A gente não aproveitar. Então, o que aconteceu foi isso assim, né? E aí o Espírito diz assim, agora você está boa, Tiago, mas nós vamos fazer com você uma proposta. Enquanto você trabalhar em favor dos necessitados, dos doentes, daquele que realmente precisa, o seu corpo estará bem. Se você parar, você vai pagar o restante na dor. E durante mais ou menos uns 40 anos, ela continuou na tarefa. Mas assim, está tudo bem. De repente ela sentiu uma coceirinha, ela lembrava que estava fazendo menos do que necessário e voltava a trabalhar mais um pouco. E foi mais ou menos uns 40 anos nesse batidão, tocando a vida. Não precisou de outras coisas não. Aí ele diz assim, o Lúcio, ontem nós estivemos espiritualmente com ela, ele era médium vidente também, na hora do sepultamento do seu leão, o marido. E ela estava lá, conosco em espírito, nos auxiliando, uma pessoa extraordinária. Então nós vamos chegando vendo a história da Tiana e analisando a questão da ligação e da reação e vamos entendendo a lógica das coisas e das causas, da lei de causa e efeito. Por que acontece comigo, o que acontece aqui, né? Então aí nós vamos entendendo como uma história dessa, o porquê de determinadas dificuldades, determinados problemas que nós vamos enfrentando na vida. Agora eu vou contar uma outra história para a gente entender uma outra questão completamente diferente da lei de ação e reação. Por exemplo, quando
na noite do lançamento do livro dos Espíritos na casa dele, tinham 23 pessoas no apartamento dele, porque não cabia mais do que isso. Era pequenininho o apartamento de Kardec. E ele tinha um companheiro, o Allan Kardec, chamado Sr. Rostam. E o Rostam tinha a esposa dele, e ele era, na época tinha muitos magnetizadores famosos na França, na Inglaterra, e eles não tinham doutrina espírita. Ela chegou com o Kardec, fazia pouco tempo que o Kardec estava trabalhando no livro dos Espíritos, e aí eles já foram estudando, conforme o Kardec ia organizando as coisas e tal, gente inteligente, gente de boa cultura, de bom conhecimento. E esse Rostam tinha uma mediunidade também muito interessante. E na casa de Allan Kardec estavam a mulher de Kardec, a Gabi, e com outras mulheres conversando, e tinha visita nova, mulheres que estavam ali naquele grupo pela primeira vez. Aí, dentre as conversas, surgiu alguém que comentou do fato que o seu Rostam vivenciava no dia da Sexta-feira da Paixão. Então, aí uma das mas o que acontece? Interessou-se, porque ela não tinha conhecimento, né? A primeira vez que estava se reunindo com o grupo. Aí a mulher de Kardec, a Gabi, pediu para a esposa dele contar o que acontecia com ele. Então, ele, olha que é cada tipo de ligação e reação que a gente entra aí por decisão própria, né? Ele, quando estava na fase de magnetização, tal, foi participar de uma sessão em que o pessoal tomava aqueles chás da época, que era droga pura, lembra? Porque é como se fosse o ayahuasca hoje, o ayahuasca. E ele tomou lá um negócio semelhante. E aquilo mexeu com o campo psíquico dele de tal forma que ele passou a ter uma lembrança interessante. Toda sexta-feira da Paixão ele acordava, olha que interessante, ele acordava já de madrugada sentindo as pernas todas machucadas, rebengadas, por exemplo, eu uso o termo rebengue, né? É semelhante. Sentia os pregos, os furos dos pregos na mão, e o pessoal todo, família, inclusive a Gabi, mulher do Kardec, viu, ela contou, né? Eu vi várias vezes já, vários anos consecutivos, ele passava os pregos nas mãos. Por quê? Ele aí, quando chegava isso, ele se recordava da Sexta-feira da Paixão, porque ele foi um daqueles, o bom ladrão pregado na cruz ao lado de Jesus. E ele se recordava de todos os momentos, vinha no campo psíquico dele, todos os dias ele lembrava perfeitamente da voz de Jesus. E o que ele conversou rapidamente com Jesus naquele dia. E aí foi uma provocação da parte dele, e ele sofria muito, toda sexta-feira da Paixão. Já no sábado, ele ia bom, sem nada. Sentia as pernas como que quebradas, porque eles quebravam as pernas também, de todos eles, né? Não só batiam muito, mas... Agora, interessante é que o pessoal via os furos nesse dia, nas mãos, família, o Kardec, a mulher dele, né? Narraram um fato lá. Então nós vamos vendo aí uma outra questão diferente da que eu acabei de narrar da lei de ação e reação, provocado psiquicamente por ele mesmo. Ele foi mexer com o passado que não devia, e muita gente mexe com o passado aqui e podemos ter problema, né? Foi mexendo não devia dentro do campo memorial dele e aguçou uma lembrança, segundo a mulher dele, no campo da memória psíquica dele, que ele não consegue mais esquecer quando chega a Sexta-feira Santa, porque o campo vibratório o leva àquela situação. E
Vocês sabem que é uma promoção, um trabalho mundial, né? Chega a Sexta-feira da Paixão, o mundo inteiro se recorda do Cristo. Mesmo aqueles que não são cristãos, acompanham de alguma forma. Então, a gente precisa tomar cuidado realmente com tudo que a gente faz. Com tudo. E ele foi mexer numa área que não devia, tomando alguma coisa para que o campo mediúnico dele se expandisse, se expandiu demais, que ele foi, agora, naquela época, vivenciava esta situação. E ele contava, narrava as lembranças do Cristo caminhando até o Gólgota, vendo tudo, via tudo perfeitamente na memória dele, mas ele disse que sofria demais com as dores que ele passava o dia inteiro. Então nós vamos pegando aí algumas facetas desta lei de aceleração. Tudo isso é provocado por nós. O caso da Tiana foi ela que provocou a situação. O caso do Rustam, ele que provocou. É um outro tipo de lei de aceleração que não precisava ter mexido onde ele foi mexido. Quer ver um outro caso interessante? Essa história vocês conhecem, todo mundo. Lembram-se do Chico? Uma vez, um casal de gente muito rica foi até o Chico Xavier e, chegando lá, conversaram com o Chico. Eles estavam assim com uma série de problemas, apesar da riqueza que tinha, uma série de dificuldades, perturbações. E o Chico disse para eles assim: olha, vocês façam o culto do Evangelho no lar durante 6 anos, toda semana, não deixem de fazer. Que quando completar 6 anos, Jesus vai dar um presente para vocês. Você conhece a história, né? Está nos livros, né? O Cristo vai dar um presente para vocês. E eles fizeram. E eles, esse casal, tinha um diamante muito, de muito valor, que atravessava décadas com ancestrais, familiares, vinha lá no tataravô, sei lá mais o que, veio, e o casal cuidava disso, guardava esse diamante, era muito valioso. Aí, quando completou 6 anos que eles fizeram o último culto do Evangelho lá, correram lá no Chico. Só que à noite que eles iam para o Chico, entrou um ladrão na casa e roubou um monte de coisa e roubou o diamante. Foi embora o diamante. Aí chegaram lá no Chico: mas Chico, é esse o presente que Jesus nos deu? Roubaram o nosso diamante? Aí o Chico disse assim: é esse mesmo. Esse diamante aí, o Chico disse, com esses 6 anos do culto do Evangelho no lar, mais de uma centena de espíritos foram educados e foram embora, que estavam ligados ao diamante. Eu estava pensando, o apego, essas coisas. Mas sobraram ainda 28 espíritos que estavam lá dentro da nossa casa e perturbavam todo o ambiente. Quando, então, roubaram o diamante e os espíritos acompanharam o diamante, agora não tem mais nenhum. Então esse é o grande presente de Jesus para vocês. Então nós vamos aí observando coisas simples, histórias assim, parecem até bobinhas, né? Mas que vem mostrar para nós uma realidade de vida que a gente precisa prestar atenção nos detalhezinhos da simplicidade das coisas. Por isso que o Chico disse assim, o movimento espírita vai precisar voltar ao espiritismo caipira. Por isso que eu não largo aqui embora, né? Simplicidade. Não largo. Então vamos ter que voltar um dia, segundo o Chico, ao espiritismo caipira, porque a coisa pegou um rumo aí que não vai indo bem. Arrogâncias, prepotências dentro do movimento espírita. Eu tenho acompanhado alguns
oradores famosos que vêm a Rio Preto, e alguns me decepcionaram profundamente. Profundamente. Claro que eu não vou citar nomes, nem onde fui, mas me decepcionaram profundamente. Vários. Pela irresponsabilidade, pela falta de conhecimento doutrinário e por muitos outros fatores. Que não cabe aqui, nós estamos aqui para ficar criticando ninguém. Mas é que para a gente preste atenção nisso que eu acabei de dizer. A simplicidade das coisas. Às vezes um grupinho pequeno que estuda o Evangelho de Jesus da maneira como ele fazia com 12 apóstolos, com sinceridade, com humildade e tudo, tem um valor inimaginável. Neste mundo de relações, de lei de ação e reação que a gente não sabe, por que a gente está assim, envolvido com tanta gente que a gente não tem noção das coisas. Acontecem coisas que a gente não entende bem. Me veio na memória agora uma coisa assim. Quando meu tio Salvador Monteiro, que foi o primeiro espírita da região de Itiguá, ele chegou aqui com a minha tia em 1935. E ele já veio lá da região de Colônia, ele já tinha lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começou a fazer o culto do Evangelho na casa dele, lá no sítio, lá perto de Itiguá. Com o tempo, além do estudo, virou uma sessão mediúnica, e nessa sessão mediúnica, nós morávamos no sítio 6 km para cá, numa casinha de pau a pique. Nós éramos pobres, era casa de barro, né, que era feita de coqueiro, mas toda minha mãe era muito caprichosa, muito. Então aquilo era embarreadinho, bonitinho, mas era chamativo. E o Laerte era de colo e a minha mãe sofreu um processo obsessivo meio complicado. E começamos, o meu pai começou a levar a minha mãe lá no Tio Salvador e nós íamos de carroça, aquela estrada escura de terra, hoje é tudo asfalto. O retão tinha cada curva enorme. E eu me lembro, pequenininho, eu deitava de um lado, cabeça na perna do meu pai, meu irmão do outro, o Walter. Eu acabava dormindo, mas eu lembro de alguma coisa. E me lembro lá, que de vez em quando estava, olha, eu era pequenininho, o doutor Celobelino de Barro Serra, de vez em quando ia lá, foi o prefeito de Rio Preto, deputado federal, e hoje ele é visto no movimento espírita de Rio Preto, trabalhando em muitas instituições. Dr. Coutinho Cavalcante, Dr. Lotte João Bacite. Então, estávamos de vez em quando ali. E aí, passou. Nós fundamos o Grupo Espírita em Itiguá, aí já estamos chegando aos 30 anos lá, e sempre nos vem na memória a lembrança desses espíritos. Coutinho Cavalcante, Lotte João Bacite, doutor Celobelino Barro Serra, que era oftalmologista na época, e um ou outro. Quinta-feira da semana passada agora, nós todas a cada 15 dias fazemos um trabalho de vibração, umas 15, 16 pessoas, para suicídios, para desencarnados, para doenças nos hospitais, depois dos estudos do Evangelho na casa. E apaga-se a luz e a gente vai, um faz uma oração para os desencarnados, outros os problemas, doentes com problemas mentais, e mais. E nós, nesse trabalho aí, alguns companheiros não têm comunicação de espírito, não é para isso. Mas no final, alguns companheiros que têm um pouco de evidência, e são vários, vão comentando o que eles viram. E às vezes até conosco acontece alguma coisinha de vez em quando. E nesta quinta-feira, eu de olho fechado e alguém orando. E da sala de passe do fundo eu vi uma escadinha, mais ou menos um patamar nessa altura, que saía da nossa sala, e uma salinha com a porta fechada, um patamarzinho, e em cima daquele patamarzinho o doutor Celobelino de Barro Serra. Mas o que me chamou a atenção nele, gente, é interessante. O que me chamou a atenção nele é a impecabilidade da roupa dele.
um jaleco branco, uma maletinha desse tamanho de médico, assim, e um frisozinho daqueles brilhantes que brilhava, saía a luz dali. Maletinha. E ele ali conversando com uma mulher, eu não sei quem era a mulher, eu não consegui ver. E aí eu percebi, porque às vezes você tem a visão, você apaga, e a pouco você foi descendo a escada devagarinho e sai do nosso meio. Gozado que ele passou no nosso meio, andando devagarzinho, mas bem arrumado, é um colete, beijinho, bem clarinho, uma calça com aquele calça social com aquele vinco, mas que perfeição, gente, coisa linda a roupa dele. Passou assim devagarzinho no nosso meio, eu perdi a visão. Eu vejo só de vez em quando me surgem essas coisas. Então, aí eu fico assim, eu conversando com meu irmão que frequenta lá o Val. Irmão, qual será a nossa relação com o doutor Silverino de Marcelo e esses dois? Porque quando desencarnou meu priminho Ayrton em 1976, com 6 anos de idade, um ano depois o meu tio recebeu uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, e o menino narra que um dos espíritos que recolheu ele foi o doutor Silverino de Marcelo. Vocês estão entendendo? Por que eu trouxe essa dentro dessa lei de ação e reação? Nós não sabemos de que forma que nós temos relação com determinados espíritos. Então, é uma coisa tão interessante que foge tanto, porque o nosso mundo material aqui, com esse corpo que bloqueia as lembranças do espírito, é um negócio que dificulta tudo, que dificulta a visão espiritual, dificulta tudo. E de vez em quando escapa uma coisinha que a gente pega, perguntando assim, qual é a nossa relação com este espírito e os outros também? Porque não foi visto lá também o Coutinho Cavalcante e outros, né? Qual a nossa relação? Isso estou falando não é comigo não, porque com cada um de vocês tem também os casos de vocês. O dia que todos nós estivermos desencarnados, se nós estivermos bem, nós podemos ter surpresas inimagináveis. Agora, se não tiver, como disse o Honório lá, né? Eu vejo muitos espíritos decepcionados depois do desencarne, que nós não cheguemos lá assim, né? Tomemos cuidado com as nossas ações, com o nosso comportamento moral, porque, na verdade, a parte tecnológica de todos nós, de conhecimento, está muito boa. O nosso problema é moral. Essa é a questão que nós vamos ter dificuldade depois de chegarmos lá. Aí nós vamos ter problema. Se não tivermos andado relativamente bem. Então fica aí uma mensagem muito simples e que nós podemos registrar e entendermos às vezes, quando surgem os problemas conosco, nos lembrarmos da Tiana, recordando o que nós podemos ter feito lá atrás para que vivenciássemos determinadas circunstâncias na atualidade. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês conosco na noite de hoje. Fiquem bem.